Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, vamos conversar com a pediatra, a doutora Daniela Calais, sobre intolerância e alergia à lactose. Olá, doutora, seja muito bem-vinda aí aos nossos estúdios. Daniela, fala para a gente primeiro o que é a alergia alimentar. Bom, alergia alimentar é quando a pessoa ingere um tipo de alimento e aquele ali, o organismo reconhece aquele fragmento daquele alimento como algo estranho para aquele organismo e reage contra aquele alimento, levando o paciente a ter vários sintomas de alergia. Agora, Daniela, qual que é a diferença entre a alergia e a intolerância à lactose? Esse é o grande mal, todo mundo confunde, né? A gente vai perguntar, ele tem intolerância à lactose, ele tem alergia. O que é a intolerância? A intolerância à lactose, o que ela é? Ela é o carboidrato do leite presente no leite dos mamíferos. Então, a intolerância é quando o paciente não consegue produzir uma enzima que chama lactase, que vai conseguir digerir esse carboidrato do leite. Então, o paciente ele não consegue fazer o serviço de metabolizar esse leite. Já a alergia, como eu havia falado, o organismo reconhece aquela parte do alimento como sendo algo agressivo, nocivo para ele e responde a esse alimento que ele reconhece de maneira como se fosse um agressor para ele. Agora, Daniela, a criança nasce com esse problema ou ela pode adquirir com o tempo? Quando a gente fala da intolerância à lactose, é normal, até a partir dos 5 anos de idade, de maneira geral, a gente começar a ter um certo grau de deficiência na produção da lactase, tá? Isso aí é programado para todas as pessoas. Existem crianças que têm, por herança genética, uma dificuldade, ocorre uma mutação genética que dificulta a produção dessa enzima desde muito cedo, nos primeiros meses já de vida. E a alergia alimentar, ela tem um fundo genético também, mas hoje em dia se associa também muito o fator ambiental, não só o genético, né? Mas o fator ambiental também ajudando na produção dessa alergia. Por exemplo, a questão de vacinas, o uso de antibiótico, hoje a gente acredita até que a questão dos alimentos transgênicos, isso ainda não está totalmente provado, mas acredita-se que ajuda na formação dessas alergias alimentares. A questão da intolerância, então, ela pode ser adquirida com o tempo. Às vezes, né, nasce, toma o leite quando bebê e depois, às vezes, na adolescência ou no adulto é que acontecem esses sintomas da intolerância. Isso, a gente pode encontrar pacientes que eram alimentados com leite durante toda a sua infância e aí com uma certa idade começa a apresentar alguns sintomas, você faz os testes e aí você encontra que esse paciente tem essa deficiência dessa enzima. Agora, no caso, por exemplo, a criança, né, toma o leite, você acredita que quando ela fica muito tempo sem o leite, sem a lactose, né, às vezes durante anos, isso pode contribuir para ela ter a intolerância ou não? Não. Isso aí não tem contribuição, não. A questão, se ela tiver que ter deficiência, ela vai ter por déficit de produção natural, independente do tempo que ela ficar ausente, sem estar ingerindo esse leite. Agora, para a criança que é alérgica, né, quando nasce com o problema, quando a mãe está amamentando, tem alguma restrição na dieta da mãe ou não? Tem, sim. Porque o que acontece? O leite materno, algumas proteínas que a mãe ingere, podem passar para essa criança através do leite materno. Então, aquela criança, por exemplo, existem crianças que têm alergia a múltiplos alimentos e outras que têm, por exemplo, como a alergia que a gente está abordando hoje ao leite, à proteína, na verdade o nome correto é alergia à proteína do leite de vaca. Então, a criança que apresenta esse tipo de sintoma, de alergia, de doença, a mãe tem que fazer restrição também do leite na dieta dela, porque ela pode passar isso para a criança, sim, através do leite. Agora, a dieta do alérgico, ela é diferente da dieta do intolerante à lactose ou não? É diferente porque o que acontece? O intolerante, ele não pode, existem vários graus de intolerância à lactose, isso vai depender de cada indivíduo, da quantidade de lactase que ele produz, né, que é a enzima que vai digerir essa lactose, e depende também do tipo da forma como a lactose é apresentada para ele. Então, aquele paciente que às vezes tem alguns pacientes que suportam uma certa quantidade da lactose e ele não apresenta sintomas e outros vão apresentar sintomas com uma ingesta muito pequena.
A intolerância à lactose é muito complicado, porque às vezes como é que você priva uma criança, ele vai numa festinha, aí os coleguinhas estão lá comendo um docinho, um bolo que tem leite, e existem medicações, no caso eu consigo fornecer essa enzima para essa criança através de um comprimido, então se ela fizer o uso dessa medicação, dessa lactose, eu posso ajudar ela a metabolizar. Já o alérgico não. Quando a gente fala de alergia, a gente fala de pacientes que podem manifestar sintomas graves que podem levar ao óbito. Então, quando a gente fala de alergia, a gente faz total restrição dessa dieta. Agora, qual que é a relação entre a alergia e o refluxo? O refluxo, ele pode ser uma das manifestações da alergia alimentar. Então, essas crianças, não toda criança que tem refluxo tem alergia, até porque o refluxo é um sintoma muito comum na criança. Existe o refluxo fisiológico, que vai acompanhar aí até os 6 meses, ou às vezes até um aninho de vida, tá? Mas aquela criança que tem sintomas persistentes, que vomita muito, aquele vômito em jato, isso pode ser uma das manifestações da alergia à proteína do leite de vaca. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo do Saúde para você. Volta já!